E aí galera, aqui quem tá falando é o Mini, e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de SQL. Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre os joins. Mas, beleza, Mini, o que exatamente são os joins? Galera, concorda comigo que até agora a gente sempre utilizava só uma tabela ao mesmo tempo? Quando a gente fazia uma busca, a gente usava só uma tabela. Quando a gente fazia um delete, era só uma tabela. Um update, era só uma tabela. A gente nunca precisava de duas tabelas ao mesmo tempo. Mas e se a gente precisasse de duas tabelas ao mesmo tempo? É exatamente para isso que a gente vai utilizar o join. A gente vai utilizar o join para juntar, entre aspas, duas tabelas. A gente não vai juntar literalmente as duas tabelas, mas para fazer o que a gente precisa, a gente vai usar. A gente vai juntar, no caso. A gente vai usar principalmente isso no select. No select é muito utilizado o join. E inclusive é onde eu trouxe mais exemplos aqui. Vou explicar agora alguns tipos de join que tem. Tem mais tipos do que esses, mas esses aqui são os principais tipos de join. Então, bora lá. O primeiro tipo é o inner join, que inclusive é o tipo padrão, né, do SQL. Se você ocultar e só escrever join, o MySQL ele vai basicamente executar esse daqui. Vai executar o inner join. E o que é o inner join? O inner join, você corresponde uma tabela a outra. Vai ficar claro se eu mostrar isso aqui para vocês. Nos nossos exemplos, a gente tem duas tabelas aqui, né? A tabela fornecedores e a tabela itens em estoque. Na tabela itens em estoque, a gente tem o fornecedor ID, que está referenciando a tabela de fornecedores, né? Referenciando a ID da tabela de fornecedores. Que a gente está fazendo um FK para outra tabela. Nos joins, a gente até pode juntar coisas que não são chaves primárias e unique keys, só que isso atrapalha a otimização do nosso join. Mais para frente, a gente vai aprender a poder juntar coisas que não são primary keys ou unique keys. A gente vai aprender a fazer isso sem basicamente estragar a otimização do nosso banco. Mas por hora é interessante a gente fazer sempre essas ligações, ó, basicamente. O ID aqui, nosso ID dessa tabela, é uma primary key. Então, quando a gente fizer a ligação, o banco já vai saber, assim, como se fosse o CPF, né? Ele já vai saber qual que é a tupla que a gente está ligando. Mas, enfim, a gente vai juntar uma na outra. Quando uma tiver correspondência daqui, nessa tabela com essa daqui, a gente vai juntar. Vai ficar bem mais claro quando eu mostrar nos exemplos. Já o left join, o que é o left join? Ele vai basicamente, ó, retorna todos os registros da tabela da esquerda, mesmo que não haja correspondência na direita, e completa com null. O que isso quer dizer? Que, ó, basicamente é assim que a gente escreve o join, né? Ele vai retornar tudo o que está nessa tabela daqui, mesmo que ele não corresponda com a tabela 2. Se não tiver essa correspondência, vamos dizer que a gente está juntando a tabela fornecedores com a tabela filha. Ele vai retornar as coisas de fornecedores e onde era para ele colocar os dados da tabela de itens estoque, que não vai existir porque não tem correspondência, ele vai colocar tudo null. Também eu coloquei um exemplo para ficar mais claro para vocês entenderem. Já o right join é exatamente a mesma coisa que o left join, só que para a direita. É a mesma coisa, mesma explicação. Ele vai retornar todos os registros da tabela da direita, mesmo que não haja correspondência. Eita, só copiei, né? Correspondência na esquerda. Aqui. E completa tudo com null. Mesma coisa, mesma coisa. Tanto que a gente não costuma utilizar tanto o right join, porque o left join já faz a mesma coisa, só sem inverter a ordem das tabelas aqui. É a mesma coisa. Mesma, mesma, mesma. Beleza, bora então aqui agora para o primeiro exemplo. O que eu estou tentando fazer aqui? Estou tentando pegar o nome do produto
o preço do produto e o fornecedor do produto. Só que o nome do produto e o preço dele estão em uma tabela. Já o nome da empresa, que é o fornecedor, está em outra. Vocês podem ver aqui, ó. O nome da empresa está aqui. Já o nome do produto e o preço estão nessa daqui. Então eu vou ter que arranjar uma forma de juntar as duas. Como que eu juntaria? Com join. Vocês devem estar vendo esse P ponto, P ponto, F ponto. E o que é exatamente isso? É de qual tabela eu estou tirando esse dado, né? Estou tirando essa coluna. Que agora, como a gente está juntando mais de uma tabela ao mesmo tempo, alguns nomes podem se repetir entre as tabelas. Ó, por exemplo, esse aqui tem o ID, só que duas tabelas, as duas têm ID. Então eu tenho que falar de onde está vindo. E por que eu estou usando P ponto em vez de itens em estoque? Porque senão eu teria que escrever itens em estoque aqui, itens em estoque aqui, e aqui eu teria que escrever Eita. E aqui eu teria que escrever fornecedores. Só que fica muito grande, né? Eu teria que escrever aqui também. Nesse P ponto seria itens em estoque, nesse F seria fornecedores. Fica muito grande, acaba que a gente tem que escrever mais coisa do que realmente é necessário. Se você realmente quiser escrever tudo, tá achando muito estranho ficar escrevendo assim, você pode escrever, vai funcionar normal. Só que seu código não vai ficar muito limpo, né? Então é basicamente isso. A gente faz o inner join, fornecedores SF, on, aí eu vou juntar aqui o fornecedor IP com fornecedor ID com o ID da tabela fornecedores. Aqui, ó. A gente vai juntar isso daqui com isso daqui. Porque, lembrem-se, quando a gente criou essas duas tabelas, esse fornecedor ID está apontando para esse ID aqui. Logo, a gente está meio que guardando qual que é o fornecedor do item. Só que a gente está guardando só o ID, porque os dados delas estão realmente nesta tabela daqui. Então, na tabela de fornecedores. Beleza, Mini, mas eu posso só juntar, quando é ID assim, juntar só a primary key? Não necessariamente. Por hora, é interessante você só juntar primary key ou unique key. Por que disso? Porque se você juntar algo que não é PK nem unique key, você meio que mata a otimização do banco. Depois, a gente vai aprender uma forma que você pode fazer isso. Se você for aí tentar agora, você vai ver que vai funcionar. Não vai dar erro, não vai quebrar nem nada. Só que não é a forma mais otimizada de se fazer. Como a gente está com bem pouquinho dado, é tranquilo. Mas se tiver 1 milhão, 1 bilhão de dados, aí já começa a ficar um pouquinho mais interessante otimizar as coisas. Beleza, Mini, mas por que você está fazendo com um winner aqui? Porque concorda comigo, se eu estou querendo achar o nome do produto, o preço e o fornecedor, eu quero que tenham todos os dados, né? Eu quero que o produto tenha, por exemplo, o fornecedor dele. Eu não quero um produto que esteja com nenhum fornecedor. Aqui não teria como, porque a gente deixou o fornecedor ID not null, né? Mas, digamos, eu também, nessa consulta, não estou querendo achar, por exemplo, os fornecedores que podem não ter nenhum produto. Então, por isso, eu uso o inner join. Inclusive, no inner join, ele é um caso meio à parte. Se você não colocar inner, colocar só o join, vai funcionar. Porque o inner join é meio que o padrão do MySQL. Deixa eu rodar aqui. Aí, tudo perfeitinho. Tá tudo ligado aqui. Todos o nome do produto, o preço dele e o fornecedor também. Beleza, Mini, mas e se eu quisesse todos os fornecedores? Eu quisesse saber todos os fornecedores e quais são realmente os produtos deles. Mesmo se o fornecedor não tiver nada,
ele não tiver absolutamente nenhum produto, inclusive eu quero realmente saber se tem esses fornecedores, porque eu não sei, vou comentar com eles, vou cortar eles do sistema. Como é que eu faria isso? Aí você já usaria o left ou right join. Ó, aqui, por exemplo, nesse daqui, eu vou voltar o nome da empresa e o nome do produto. Utilizando o left join. Por quê? Para caso aqui eu tenha um fornecedor que não tenha nenhum item em estoque, porque lembra, como é do left, esse da esquerda aqui é de fornecedor, se tiver algum fornecedor que não tenha nada, eu vou completar esse resto aqui tudo com null. Vamos rodar aqui para ficar mais claro. Só que, ó, aqui não tem nenhum null. Por que não tem nenhum null? Porque todos os nossos fornecedores têm itens. Então vamos agora adicionar um que não vai ter nada. Acabamos de adicionar. Adicionamos sem produto. Se eu rodar isso daqui, aí, ele não tem nada. Completou tudo com null. O porquê completou essa parte aqui com null? Porque F, que vem de fornecedores, está na esquerda. Ou seja, na esquerda aqui vai ter os dados. Na direita vai jogar tudo null. Então pensa, left join, a parte importante, a parte que vai ter dados, é a esquerda. A direita, se não tiver, completa com null. Se tiver nos dois, vai ser basicamente igual ao inner join. Você vai colocar os dados dos dois. Tudo tranquilinho. Aqui embaixo é para mostrar que o right join é basicamente a mesma coisa que o left. Eu só inverti a ordem aqui, ó. Eu troquei na esquerda e na direita, né? Agora o que está na direita aqui é o fornecedor. Aqui, ó. Fornecedor F. Produto que está na esquerda, que é P, que é os itens em estoque. Como não tem não tem nada no sem produto, você coloca null no lugar para ficar tudo bonitinho. É basicamente isso. É só para você juntar as duas tabelas. Você pode, inclusive, no join, fazer mais de um join. Você pode juntar 3 tabelas, 4 tabelas. Não é necessariamente só 2 tabelas. Mas daí já são para consultas maiores, para mais coisa. Mas o princípio é o mesmo. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar aqui left join, colocar de onde você está tirando as coisas, colocar o Pzinho aqui se precisar, outra letra também. Você pode escolher qualquer letra. Não precisa também ser só uma letra, se você quiser colocar, sei lá, A, ou sei lá, colocar stop, pode ser o que você quiser aí. Você pode escrever vários, vários, vários. Quantos você precisar para sua consulta. Mas é isso, e espero encontrar vocês na próxima aula.